Bom dia, tudo bem, oitavo ano? Tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Michele, estou de volta com esta videoaula para a gente poder fazer alguns exercícios, relembrar algumas atividades aí que nós trabalhamos no livro 2, tá? São exercícios extras e é importante a gente praticar, correto? E eu vou começar com um texto, tá? A gente vai fazer a leitura desse texto e a partir dele a gente vai então trabalhar as questões relacionadas aí à parte gramatical, tá? A parte de interpretação, tá bom? Então olha só, não se preocupa em copiar o texto, tá? Mas é importante que você preste atenção na leitura, é importante que você anote, né, as frases, os enunciados, o que é para fazer. E aí, gente, sempre que for necessário, pode pausar o vídeo, tá? Tenta fazer aí, depois você volta para fazer a correção, tá bom? Vamos fazer então a leitura? Olha só. Segundo pesquisa da economista Ana Amélia Camarano, coordenadora da área de pesquisa em população e família do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os idosos contribuem, em média, com 53% da renda familiar. As aposentadorias e pensões, pagas pela Previdência Social, acabam atendendo não só aos mais velhos, como também aos seus familiares. E a maioria recebe benefícios de um salário mínimo. É pouco, mas é com esse dinheiro que muitas famílias resistem à pobreza e sobrevivem. E nesses casos, os idosos são um fator de equilíbrio social e não uma carga, tá? Então você tem aí esse texto, o idoso participa sim da renda familiar, ok? Bom, agora a gente começa, né, a fazer aí os nossos trabalhos de identificação, tá? Então, gente, eu vou sair daqui para não atrapalhar, mas você fique aí me ouvindo. Presta atenção. Nós trabalhamos nesse período aí com o livro 2, nós vimos o aposto, né? Vimos o vocativo, vimos o uso do hífen, vimos também o uso dos porquês, não foi isso? Vimos a estrutura, né, e formação de palavras compostas por justaposição e por aglutinação, tá? Lembrou? Então eu trouxe um pouquinho de cada exercício referente aos temas que nós vimos ao longo do nosso livro, né, ao longo desse período aí, para a gente poder estar revendo, né? Quem for fazer recuperação pode também se utilizar desses exercícios como exercícios de revisão, tá certo? Estudar nunca é demais, né, pessoal? Porque se a gente não pratica, a gente acaba o quê? Esquecendo. Sempre falo isso, né? E é verdade. Se a gente não praticar, a gente esquece, tá? Então, após essa leitura, vamos então para a questão 1. Assinale o trecho em que se registra um comentário avaliativo. Então, nós temos aí na letra A: os idosos contribuem em média com 53% da renda familiar. Na letra B, as aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social acabam atendendo não só, e aí reticências, porque continua. Na letra C, e a maioria recebe benefícios de um salário mínimo. E a letra D, e nesses casos os idosos são um fator de equilíbrio social e não uma carga. O que você marcaria, gente? Você vai marcar o trecho em que se registra um comentário, ou seja, alguém está avaliando, né? Ele analisou a situação e agora ele avalia, ele traz um resultado, ele traz uma conclusão. Então nós teríamos aqui, ó, letra D, quando ele diz, ele cita os casos, né? E aí depois ele fala, e nesses casos, os idosos são um fator de equilíbrio e não uma carga, ok? Então aí nós temos um comentário avaliativo, tá? Pense que comentário avaliativo é justamente aquele que traz, depois de tudo que foi dito, né,
uma avaliação, uma análise final, ok? Sobre o que foi mencionado. Vamos para a questão 2. Aí é a hora de você pausar o vídeo, né? Porque vale a pena agora você copiar aí o enunciado e fazer os exercícios, né? E depois você aperta o play para poder corrigir. Então vamos lá. Questão 2. Acabam atendendo não só aos mais velhos, como também, repara que está sublinhado, né? Como também aos seus familiares. Acabam atendendo não só aos mais velhos, como também aos seus familiares. O termo aí sublinhado, destacado, enfim, ele estabelece uma relação de quê, gente? Ele traz uma relação de oposição, ele traz uma relação de adição, ele traz uma relação de conclusão, ele traz uma relação de comparação. Então vamos lá. Acabam atendendo não só os mais velhos. Ele está se referindo aqui no texto, ó, às aposentadorias e às pensões, né? Ou seja, esses valores aí que os mais velhos, os idosos acabam recebendo, não atende só a eles, como também a todos os seus familiares. Muita gente lá da família acaba se beneficiando também, né, do dinheirinho aí que os nossos vovôs e vovós recebem. Então, quando ele utiliza ali o como também, ele está adicionando, né, trazendo pra gente mais uma informação, a um acréscimo, a uma adição, ok? Não, cuidado para não confundir com comparação, porque, né, tem aqui o como, o elemento conjuntivo, só que ele não está comparando uma coisa como outra, entendeu? Não tem isso, tá? Então ele funciona. O como também traz ideia de adição. Imagine que você esteja citando algumas coisas e de repente você fala como também isso. Então isso também faz parte. Então você adiciona, você junta, você acrescenta, tá bom? Então aí o como também ele estabelece uma relação de adição, tá? Vamos para a questão 3. É pouco, mas é com esse dinheiro que muitas famílias resistem à pobreza e sobrevivem. Então, olha só a pergunta. A que se refere a parte grifada? O que é esse pouco, gente? Lembra do texto? Esse pouco está se referindo a quê? Ao salário, né, feminino, ou seja, ao salário que eles recebem aí, não é isso? É pouco, é tantos por cento, às vezes é com base num salário mínimo, né? Mas é com esse dinheirinho aí, ó, que muita gente está sobrevivendo, não é isso? Então, esse pouco se refere aí ao salário citado, tá? No texto, ok? Conseguiu identificar? Fez direitinho? Vou passar nosso slide, tá? Aqui na questão 4, releia atentamente o texto e identifique o aposto. Gente, lembra do aposto? Os tipos de aposto? Lá na página 26 do livro 2, você vai encontrar a explicação do aposto, tá? Então, o aposto, além de explicar, ele pode tornar aquele elemento particular, ele pode resumir, ele pode enumerar um termo anterior, tá? E o aposto, ele pode ser classificado em explicativo, especificativo, enumerativo ou resumitivo. Então, pelos nomes que a gente, né, atribui aí ao aposto, a gente já consegue entender mais ou menos. Por exemplo, o aposto explicativo,
é aquele em que a expressão, né, que aparece entre as vírgulas explica o termo anterior, né? O aposto, gente, ele vai aparecer ali entre vírgulas, tá? Então, olha só, o aposto especificativo, né, ele vai tornar o elemento específico, sabe? Ele vai particularizar, né? De repente a gente está falando de um livro específico, entendeu? Ah, esse livro ele é muito bom, eu li ele todinho e tal. Então, ele especifica quando você acrescenta aí o nome do livro. Então, ele é um aposto especificativo, né? O aposto enumerativo, por exemplo, é aquele que traz ideia mesmo de uma enumeração, de uma ordem, né? Uma sequência. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Só que, lógico, não vai aparecer com esses nomes. Por exemplo, você pode citar assim, ó. Fui ao shopping e comprei algumas coisas, né? 2 pontos. O que eu comprei no shopping? Uma sandália, uma sandália, vírgula, uma bolsa, vírgula, um vestido novo, vírgula. Entendeu? Então, você tem aí uma enumeração, apostos enumerativos. Porque antes você falou que foi ao shopping e comprou algumas coisas, né? Que coisas são essas? Então, você vem agora citando o nome dessas coisas que você comprou, tá? Aposto enumerativo, ok? Nós temos também o aposto resumitivo. Pelo nome você já identifica que é o aposto que resume, correto? Mas resume o que, gente? Por exemplo, se você diz... Geralmente o resumitivo você utiliza os pronomes indefinidos, né? Tudo, por exemplo, né? E aí você pode usar ele para resumir os itens que foram falados, mencionados anteriormente no texto, tá? Um exemplo aí que está no seu livro, na página 26, é assim, ó. No shopping comprei perfumes, vírgula, roupas e sapatos. Tudo em promoção. Olha só, o que estava em promoção? Tudo. Esse tudo aí é um aposto resumitivo, porque dentro desse tudo a gente entende que a pessoa está se referindo aos itens que ela foi ali selecionando, foi citando, ok? Então, eu fiz aqui, eu recapitulei, lembrei, né, a vocês sobre o aposto. Então, vamos voltar aqui para a questão 4, quando ele pede para você identificar o aposto no texto. E aqui, o que ele fala sobre a Ana Amélia Camarano? Ele diz que ela é coordenadora da área de pesquisa em população e família do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Percebeu? Tudo que ele fala referente a Ana Amélia é o aposto, tá? É exatamente isso aí. Se você observar lá no texto, está entre vírgulas, ok? Tem uma vírgula antes e tem uma vírgula depois, tá? Muito bem. Vamos então para a questão 5. No segmento, os idosos contribuem, em média, com 53% da renda familiar. Gente, as vírgulas indicam, olha só, em média ali, né? Indica o quê? Uma inversão na ordem de termos? Uma enumeração e dados estatísticos? Uma inserção de uma explicação? Uma omissão de termo da oração? O que vocês acham aí? Os idosos contribuem, vírgula, em média, vírgula, com 53% da renda familiar. Então, aqui nós temos uma inserção de uma explicação, ou seja, o início, né, de uma explicação, tá? Ok? Muito bem. Aqui, ó, vamos identificar os apostos aqui. Ouro Preto, um centro histórico mineiro, recebe muitos turistas. Repara que está entre vírgulas, um centro histórico mineiro. Aqui nós temos um aposto que explicativo, tá? Essa é a hora, hein, gente? Pausa o vídeo aí. Copia essas frases e tenta você. Circula o aposto e classifica ele, entendeu? Vou beber uma aguinha aqui para te dar um tempo, hein?
Vamos lá, então. Queria uma coisa, 2 pontos, amor verdadeiro. Então, nós temos aqui, ó, que coisa é essa que ele quer? Amor verdadeiro. Aposto o que, gente? Enumerativo, tá? Suas palavras, doces como mel, sempre me convenciam. Olha só, entre vírgulas, doces como o mel. Então, nós temos aqui o aposto comparativo, tá? Aqui sim há uma comparação. Tá comparando as palavras, né, como o mel. Doces como o mel, tá bom? A matemática, a arte dos filósofos gregos, ainda é a mãe de todo pensamento. Então, olha aqui, a arte dos filósofos gregos. Temos aqui um aposto que, gente? Explicativo, tá? Muito bem. Te dá um tempinho que aí você se organiza, copia, faz. Ok. Aqui, gente. Aqui nós vamos falar agora sobre a formação de palavras, né? Deixa eu pegar aqui no seu livro para te indicar a página, caso você queira estudar também pelo seu livro sobre a questão aí da formação de palavras, né? Estrutura, né, de palavras que a gente acabou estudando aí, tá? Processo de formação de palavras, composição, começa na página 52, tá bom? Em que a gente vai estudar aí a composição, que é a união de 2 ou mais palavras, que juntas formam uma outra palavra, tá? Trazendo um novo sentido, não é isso? E elas podem ser por justa posição ou aglutinação, tá? Na justa posição, elas ficam ali juntinhas, ninguém perde, ninguém sofre nenhuma alteração, tá? Já na aglutinação, a gente vai perceber que há uma alteração, né, na integridade sonora, ok? Então, ou perde-se a letrinha ou perde também o som, a parte fonética também é alterada da palavra, tá? Então, vamos lá. Você tá vendo aí a capa, né, de um filme, correto? Você está vendo a capa do filme Homem-Aranha, né? E aí, gente, Homem-Aranha, olha a formação dessas 2 palavras com o hífen. Nós temos aqui uma composição por justa posição, uma vez que não sofre perda de letras na sua composição. Homem uniu-se à aranha através do hífen, tá? Então, é uma palavra composta por justa posição. Ok? Anota isso aí. Agora, olha aqui embaixo. O programa Pontapé é o programa de seleção de estágio não obrigatório que irá alocar estudantes do ensino superior nos órgãos do Poder Executivo Estadual de Alagoas. Tem uma palavra aqui que ela se uniu pelo processo também de composição, que é a palavra, ó, pontapé, tá vendo? E aí, pessoal, como é que se deu essa formação? Aglutinou? É uma aglutinação? É uma justaposição? Pensa aí um pouquinho. Pontapé. Apenas houve o quê? A junção delas, né? E nada se perdeu. Então, acontece aqui uma justaposição, tá? Elas apenas se uniram. Ponta mais pé, ok? Então, temos aqui também justaposição, tá, gente? Muito bem.
Anota aí direitinho. Ok? Vamos lá. Para a próxima aqui, ó. Olha só aqui em cima. O que tá escrito aqui? Boquiaberto. O que é isso? A pessoa quando fica, né, de boca aberta, assim, pasma, sabe? Ah, né? Nossa. É isso. Só que a união dessa palavra, né, boquiaberto, olha só. Estou boquiaberto, né? Houve mudança, houve alteração, não foi? Não é boca aberto, tô de boca aberta, não. A gente fala boquiaberto. Esse quia, houve uma alteração fonética aí, né? Então, neste caso, há uma aglutinação, tá? Aglutinou, né? Nessa união, formou-se aí essa nova pronúncia, ok? Então, a gente tem que perceber quando acontecem essas alterações, tá bom, gente? E aqui embaixo, ó, não sendo paz e amor, pode ir embora. Qual é a palavra que a gente quer observar aqui a formação? Ah, faltou a setinha lá em cima, tudo bem. Agora aqui, ó, embora, tá? Como se deu, né, esse processo, essa formação dessa palavra embora? Será que ela sempre foi assim? É dessa forma? Embora a gente sabe aí, nós já estudamos e vimos isso, né? Que ela é formada a partir da junção das palavras em mais boa mais hora, ok? Tá? E aí, quando elas se unem, algumas letras acabam sendo suprimidas, correto? Então, nós temos aqui uma aglutinação, tá? Temos também uma aglutinação, embora acabou sendo formada aí, né, pela aglutinação, tá, gente? Em que ocorre aí também, né, uma alteração fonética, tá? Porque antes era em boa hora. Ninguém fala assim, né? Vamos em boa hora. Não, vamos embora, tá certo? Muito bem. Vamos então para o nosso próximo exercício. Agora esse é o questão 1 dos exercícios relacionados ao hífen, né? Nós vimos também que o hífen, ele traz muitas regrinhas novas, né? De acordo aí com o nosso novo acordo ortográfico. E no seu livro também traz para você ter esse conhecimento de como ficou, né? Como a gente vai usar agora o hífen? Será que houve muita mudança? O hífen, gente, ele é usado em diversas situações, tá? Na união de duas ou mais palavras para a criação de outra, seja uma palavra nova, uma palavra composta, tá? E houve essa mudança por conta do novo acordo, né? E lá na página 75, na página 77, na página 78, você tem algumas regras, tá, de uso do hífen, tá? Então não deixe de dar uma olhada, de consultar, ok? Porque é prática, né, gente? Quando a gente se habitua a escrever uma palavra de um jeito e leva aquilo pra vida, né? Pra sempre. De repente muda. Se você não começar a praticar, você vai continuar escrevendo da forma antiga, né? E aí, se for fazer uma prova aí no concurso, né? Você vai ter problema porque a sua escrita vai estar... não vai estar atualizada, tá bom? Então vamos lá, assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen nos substantivos compostos daí. Você tem couve-flor, guarda-chuva, paraquedas, navio, escola, carta, bilhete. Bom, tem uma palavra aí que agora ela deve se unir, não se usa mais o hífen, tá? E é justamente, ó, o paraquedas, tá? Paraquedas agora se escreve tudo junto, né? Não tem mais o hífen, tá bom, gente? Então vocês acertem aí, escreve até corretamente ao lado, tá? Para não ter essa dificuldade aí na hora de escrever. Aqui, gente, assinale a alternativa correta quanto ao uso dos porquês.
Os porquês também foi um assunto que nós tratamos nesse período, né? Nós tratamos aí com o seu livro, o livro 2 também trouxe pra gente o uso dos porquês e algumas regrinhas. Lá na página 100, na página 101, na página 102, você tem aí as regrinhas do uso dos porquês, tá? Toda vez que você fizer uma pergunta, iniciando com o porquê, lógico que esse porquê da pergunta ele vai ser um porquê separado, né? Se você fizer uma pergunta e colocar o porquê lá no final, aí vai ser separado com acento circunflexo, tá? E aí você tem também o porquê separado, que pode estar, de repente, numa frase interrogativa indireta, né? Você pode também encontrar ele ali no meio. Você vai precisar entender que há uma pergunta acontecendo naquela construção. Só que é de forma indireta e não tem ponto de interrogação, tá bom? Então presta atenção nessa explicação, hein, tá? O porquê junto sem acento, ele faz parte aí de uma explicação, né? E o porquê junto com acento circunflexo, ele pode ser usado para indicar o motivo, a razão, a causa, né? Substitui aí o motivo, geralmente ele vem acompanhado do artigo definido, tá? O porquê. E aí tem acento circunflexo. Bom, então vamos ao exercício. Assinale a alternativa correta, né? Vamos ver aqui na letra A. Não saiu porque chovia, ora. Se ele está explicando o porquê de não ter saído, deveria estar junto esse porquê, tá? Então a letra A não é. Não sei por que brigamos. Ó, olha aqui, gente. Ele não sabe, ou seja, ele quer saber, né? Então tá separado certinho. A B tá correta. Vamos ver a C. Respondi porque tinha certeza. Não. Esse porquê aí da letra C não deve ter acento, tá? Então tá errado. E aqui, ó, por que você não correu? Esse porquê aqui não pode ser junto, é uma pergunta, lembra? Então, início de frase interrogativa, o porquê é separado. Então, aqui, gente, nós temos a frase corretíssima, a da letra B, tá? Ok? Muito bem. Aqui embaixo, aqui ao lado, ó. Por que você estava tão alegre? Se é uma pergunta, esse porquê tem que estar separado. Não precisa desse acento aqui, nem estar junto. Estava alegre porque vencera. Se está explicando porque deveria estar junto, né? Você estava tão alegre por quê? Olha aqui, gente, o porquê no final da pergunta com acento circunflexo certinho, tá vendo? Muito bem. E na D, porque amava, estava alegre. Explicação, né? Então não deve estar assim. Então aqui, gente, nós temos a letra C, tá? Muito bem. Aqui eu trouxe o completo já tá todo com os porquês. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, né? Faltou aqui nessa última questão a animação. Mas aí o que você faz? Você copia, né? E depois você responde e volta aqui, né? Vamos lá. Eu botei a tirinha só para chamar a atenção ao exercício dos porquês. Porque sim, porque sim, porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Aí ele, por quê? Eu falo assim, porque quero. Por que você não me deixa em paz? Ah, agora sim. Então olha aí, tantos porquês nesse diálogo, né? Vamos lá, não sei o porquê de tanta euforia. Ó, o porquê aí acompanhado do artigo, junto e com acento circunflexo. Porque ele não sabe o motivo, né, de tanta euforia. Na B, você não compareceu à reunião por quê? Olha aí, uma frase interrogativa, só que o porquê é no final, separado com o acento circunflexo. Os caminhos por que percorremos são tortuosos. Então, olha aí, os caminhos pelos quais, né? Então pode ser aí separado. Por que não desiste dessa aventura maluca? Separado é uma pergunta. Voltamos porque estávamos com muita sede. Explicando, correto? Ah, então é isso, gente. Não deixe então de fazer
a sua parte, né? Copie essas frases no caderno, tá? Não deixe de copiar, tá bom? E faça os exercícios, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau, um beijinho, fica com Deus.